O tempo estava diferente naquela manhã. O céu sobre Juazeiro do Norte pesava feito pedra. Nem nuvem, nem vento, só um calor abafado que grudava na pele e no espírito, como se o próprio sertão soubesse que algo estava prestes a mudar. Padre Cícero estava velho. Mais do que velho, ele estava gasto. Os passos eram lentos, o rosto marcado por rugas fundas, como rachaduras de chão seco, e o rosário em sua mão já estava tão desbotado que parecia parte de seu próprio corpo. Mas os olhos seguiam acesos. Na sacristia da pequena capela onde passava suas últimas horas, ele se sentava diante de uma mesa simples, onde repousava uma folha amarelada e uma caneta de pena. Ali, sem testemunhas, ele escrevia. Não era sermão, não era confissão, era uma carta, endereçada diretamente a Deus. As palavras vinham como sussurros de dentro da alma, quase arrancadas da carne. Senhor, se o teu silêncio é resposta, que seja. Mas se ainda há ouvidos no céu para o sofrimento do sertão, lê o que eu te conto. A carta não pedia perdão. Ela contava segredos, nomes de coronéis que usavam o nome de Deus para matar, milagres que a igreja quis apagar, e o aviso de uma profecia nunca cumprida, selada em sangue de inocente. Cícero parou de escrever apenas uma vez, quando sentiu um vento gelado atravessar a sacristia. Levantou o rosto e sussurrou. Eu sei que estás aqui, Senhor, e sei que essa carta vai encontrar o tempo certo. Dobrou o papel com cuidado, selou com cera e escreveu no envelope, para ser lida apenas por um justo, nunca por poderosos, nunca por homens de farda. Se lida fora do tempo, trará guerra. Depois, caminhou até a parede do altar e, atrás de uma tábua solta, escondeu a carta. Ajoelhou-se uma última vez e, naquele silêncio sagrado, a vela apagou sozinha. Décadas se passaram desde o dia em que Padre Cícero escreveu sua carta. O povo de Juazeiro construiu casas novas, a igreja foi reformada, e o altar, agora brilhando em mármore, escondia um segredo que ninguém mais lembrava estar ali. Mas o sertão não esquece. A terra secava de novo. As plantações morriam. E um novo coronel havia tomado posse das terras altas, Coronel Vicente Barros, homem de bigode grosso, sorriso de cobra e olhos de rapina. Se dizia devoto, mas mandava matar por dívida de um prato de feijão. As vilas ao redor viviam com medo. Crianças sumiam. Riachos eram desviados à força. Famílias inteiras obrigadas a deixar o chão que carregavam no nome há gerações. E quem reclamava era calado à força. No meio disso tudo, vivia Joãozinho, menino órfão de 12 anos, magro como galho seco e rápido como cabrito em pedra quente. Seu pai fora cangaceiro, morto a mando de coronel. Sua mãe, lavadeira, desaparecida desde a última visita dos homens de Vicente. Joãozinho dormia no porão da igreja, escondido entre caixas de velas e imagens quebradas. Trabalhava de graça para o padre velho, varria os bancos, lavava o altar e, às vezes, ouvia histórias dos santos como se fossem causos de cangaceiro. Uma noite, enquanto limpava o altar, percebeu uma tábua solta atrás do retábulo. Curioso, puxou. Ali, coberta de poeira e tempo, estava a carta. O selo vermelho ainda intacto, o papel amarelado como dente antigo, e na capa a frase escrita por Cícero. Se lida antes do tempo, trará guerra. Se lida depois, será tarde. Joãozinho arregalou os olhos, o coração batendo como tambor. Que é isso, meu Deus? Ele não sabia, mas ao tocar naquela carta havia despertado algo que dormia há muito tempo. O juízo do sertão. Joãozinho segurava a carta com as duas mãos trêmulas. Nunca tinha visto algo assim. Não era só papel. Era como se tivesse peso de pedra, cheiro de milagre e gosto de pecado. Ele queria abrir. Mas a frase na capa queimava nos olhos.
Se lida antes do tempo, trará guerra. Ele olhou em volta. A igreja estava vazia, o chão frio sob os pés descalços, o silêncio tão pesado que até o rangido do banco mais leve parecia trovão. No altar, a imagem de Nossa Senhora parecia encará-lo. Ele murmurou: "Eu só quero saber o que tem aqui. Só quero entender, com cuidado." Rasgou o selo. A carta se abriu com um estalo seco, como os galhos que caem antes da tempestade. As primeiras palavras eram simples, mas carregadas de verdade. "Ah, quem encontrar estas palavras? Eu sei que tu não é padre, nem soldado. Se tu achou isso, é porque Deus deixou. Então ouve e carrega o peso." Joãozinho continuou lendo. E ali estavam nomes, datas, crimes. Padre Cícero relatava como os coronéis matavam e rezavam na mesma manhã. Como a igreja, em silêncio, permitia. Como os pobres eram esmagados entre promessas e punições. E ao final, a parte que fez o sangue gelar. Um novo coronel virá. Pior que todos. Virá com sorriso nos lábios e fogo nas mãos. Quando esse homem queimar o que for sagrado, então, quem achar esta carta saberá. É tempo de acender o sertão. Joãozinho deixou a carta cair no colo. Naquela noite, não. Dormiu. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou como vento. A escola da vila havia sido incendiada. Dentro dela, os livros que a professora insistia em ensinar, mesmo contra a ordem do coronel. E um bilhete deixado em cima da cinza. Onde há ensino, há revolta. Aqui é terra de ordem. Joãozinho soube ali, com a certeza que só quem sente a alma queimar entende. A carta tinha se aberto no tempo exato, e o sertão agora ia falar, mais alto que qualquer farda. A fumaça ainda subia das cinzas da escola quando Joãozinho se aproximou com a carta escondida dentro da camisa. O chão ainda quente sob os pés, o ar denso com cheiro de papel queimado e tinta derretida. Ao redor, os moradores em silêncio. Ninguém chorava, ninguém gritava. Só encaravam o que sobrou. Estantes retorcidas, quadros negros virados carvão, e os restos da bandeira nacional, meio derretida num canto. A professora estava sentada no chão. Os olhos vermelhos, o vestido manchado de fuligem. "Isso é aviso", disse ela, olhando para o nada. "E onde tem aviso no sertão? É porque vem tiro atrás." Joãozinho não respondeu. Só apertou a carta contra o peito como quem segura um segredo prestes a explodir. Do alto da estrada apareceram os homens do coronel. 10 deles, camisas brancas, lenços vermelhos no pescoço e rifles pendurados nas costas. O que vinha à frente era Tenente Valmir, braço direito de Vicente Barros. O povo se afastou devagar, como gado quando sente cheiro de sangue. Valmir parou, cuspiu no chão e disse em voz alta: "O coronel manda dizer que o próximo que levantar a voz aqui, a gente cala com a pá." Joãozinho apertou os punhos. Queria correr, gritar, dizer que sabia de tudo. Que a carta falava do coronel, que o nome dele estava ali, escrito pela mão de um padre que enxergava o que vinha muito antes de chegar. Mas ele calou. À noite, voltou à igreja. Subiu até o sino, o ponto mais alto. E ali, com a vela acesa e a carta aberta no colo, leu de novo a última parte. Quem encontrar estas palavras deve ir até a Serra do Umbuzeiro. Lá, o que foi enterrado vai abrir caminho. A justiça não está no papel, está na raiz. A Serra do Umbuzeiro ficava a 3 dias dali, terra proibida. Cerrada pelo mato, pelos jagunços e pelo medo. Mas Joãozinho sabia, se não fosse a carta morreria com ele. Naquela noite, saiu escondido, sem nada além da carta, um cantil de barro e um canivete do pai, com as iniciais gravadas, R.B., Reinaldo Bravo, cangaceiro morto por Vicente anos atrás. E enquanto sumia no escuro da estrada, o céu clareou, não com sol, mas com outro fogo. A segunda escola da região também ardia.
e o povo começou a sussurrar o nome que o sertão não esquecia, Padim Cícero avisou. A estrada era de pedra, poeira e silêncio. Joãozinho caminhava sozinho, o cantil pendurado no ombro, o canivete do pai preso no cós da calça e a carta de Padre Cícero bem junto ao peito, como se fosse coração batendo por fora. Durante o dia, o sol queimava como castigo. Durante a noite, o frio mordia os ossos, mas o menino seguia firme, guiado por uma fé que ele ainda não entendia, mas obedecia. A Serra do Umbuzeiro era conhecida por histórias. Gente dizia que ali vivia alma penada, cangaceiro velho escondido, espírito de jagunço morto na traição. Mas o que ninguém sabia era que naquela terra seca havia também uma cova sem cruz, marcada apenas por 3 pedras empilhadas em forma de triângulo. Joãozinho chegou no 3º dia, cambaleando de fome e cansaço. De cima da serra, viu a vastidão do sertão se abrir como um livro antigo. E ali, entre as pedras, ele viu as 3 marcas, ajoelhou-se, respirou fundo e, com as mãos nuas, começou a cavar. A terra era dura, machucava as unhas, cortava os dedos. Mas ele continuou, até encontrar uma caixa de madeira velha, selada, com uma cruz entalhada. Por dentro havia um tecido grosso enrolado com cuidado. Dentro do tecido, uma segunda carta e um crucifixo com as iniciais CRR. Cícero Romão Batista. A carta dizia: se estás lendo isso, já abriste a primeira. Esta aqui é o fim. O mapa do que resta, a estrada da justiça, mas não é tua missão andar sozinho. Procure o homem que nunca mentiu. Ele carrega cicatriz no rosto e promessa nos olhos. Só ele pode levar a palavra adiante. Joãozinho chorou, não de medo, nem de dor, mas porque entendeu que a jornada não era mais dele, era de todos, e ele era só o começo. Naquele mesmo instante, no outro lado da região, um grupo de moradores era retirado à força de suas terras por homens de farda a mando do coronel. Entre gritos e ameaças, um deles resistiu. Alto, magro, uma cicatriz funda atravessando o rosto. Chamavam-no apenas de Manuel da Luz, homem conhecido por nunca dobrar o joelho para a injustiça. E foi nesse exato momento que o sertão costurou os destinos. Joãozinho tinha a carta, Manuel, a promessa, e o sertão. O sertão começava a respirar diferente. Manuel da Luz não era conhecido por muitas palavras. Era o tipo de homem que só falava o que precisava, e quando falava, até o vento calava para escutar. Morava na beira do açude seco, numa casa de barro erguida com as próprias mãos. Trabalhava como carpinteiro, mas a verdade era que ele moldava mais do que madeira. Moldava coragem em silêncio. Diziam que tinha lutado contra coronéis quando era moço, e que a cicatriz no rosto veio de uma emboscada, onde ele salvou 3 famílias, com um facão e um par de rezas. Desde então não carregava arma, mas também nunca precisou. Naquela manhã, quando Joãozinho apareceu montado num jumento magro, com o rosto queimado de sol e a carta tremendo nas mãos, Manuel apenas abriu a porta e disse: entra. E fala o que tu carrega. O menino, entre lágrimas e poeira, entregou a carta. Manuel leu cada linha em silêncio, com o rosto firme, os olhos escuros como pedra de fundação. Quando terminou, fechou os olhos por um instante e murmurou: então chegou o tempo. O senhor acredita mesmo nisso tudo? Perguntou Joãozinho, quase num sussurro. Manuel levantou o olhar e com voz grave respondeu: a carta não precisa da minha fé. Ela precisa da minha ação. Naquela noite, Manuel reuniu 12 homens. Eram lavradores, carpinteiros, viúvos, ex-cangaceiros, até um ex-soldado que abandonou a farda depois de ver o que Vicente Barros fazia com quem se ajoelhava sem querer. Reunidos, sob a luz de lamparinas, ouviram Manuel ler a carta em voz alta. A voz dele tremia de raiva e verdade.
Cada parágrafo era como um sino, acordando os corações adormecidos. Quando terminou, todos estavam de pé. Um deles disse: "Isso é mais que papel. Isso é sentença." Outro completou: "E a gente é a mão que vai cumprir." Manuel então falou: "Não somos bando, não somos milagre, somos justiça." E a partir de hoje, o nome que vai ecoar pelo sertão não é o de Vicente Barros, é o de Padre Cícero, e de quem tiver coragem de andar ao lado dele. No dia seguinte, a vila de Santa Lúcia acordou diferente. Pichado nos muros da capela, havia uma frase em carvão. A carta foi lida, o sertão despertou. Dizem que a palavra é vento. Mas no sertão, quando ela vem carregada de verdade, vira pedra, e quem tentar segurar, se corta. A carta de Padre Cícero, agora nas mãos de Manuel da Luz e do menino Joãozinho, havia deixado de ser um segredo. Nas semanas seguintes, ela passou de boca em boca, de vila em vila, recitada como reza, lida como aviso, murmurada em fogueiras como se fosse profecia prestes a se cumprir. E em cada canto que ela passava, um homem se levantava. Uma mulher firmava os pés no chão. Um velho tirava o chapéu e dizia: "Se Padim mandou, então é hora." Manuel não formou exército, formou caminho, grupos pequenos, silenciosos, mas decididos. Eles não gritavam, eles agiam, cortavam estradas usadas pelos homens do coronel. Libertavam prisioneiros escondidos nos porões das sedes. Recolhiam alimentos das próprias roças para sustentar quem fugia da injustiça. Eles se chamavam de os caminhantes do sertão. A cada passo deixavam marcas, cruzes fincadas na terra seca com panos brancos amarrados. Era o sinal de que ali havia passado justiça e que voltaria se preciso fosse. Enquanto isso, o coronel Vicente Barros começava a farejar o cheiro de insubordinação. A primeira vez que ouviu falar dos tais caminhantes, riu. "Sertão é mato. Quem anda nele sem meu nome, morre nele", disse, sentado em sua varanda larga, cuspindo no chão como quem sela sentença. Mas os dias começaram a mudar. Um dos seus carregadores de imposto desapareceu. Depois, sua tropa de 5 homens enviada para controlar a vila de Pedra Branca voltou sem armas e sem moral. Tava vazio, coronel. Só Cruz Branca e povo calado. Mas o silêncio deles pesa, disse o tenente Valmir. Vicente Barros, pela primeira vez, não respondeu. A carta já tinha feito o que precisava, não apenas ser lida, mas fazer o sertão se lembrar que ainda podia andar de cabeça erguida. Na capela onde tudo começou, o sino voltou a tocar sozinho numa madrugada. E quem ouviu, jurou que a brisa daquela manhã cheirava a coisa santa. O casarão de Vicente Barros sempre foi o centro do poder. Erguido no alto da colina, com janelas amplas e parede de pedra, ali dentro já se assinaram ordens de morte, acordos de terra, batizados e até casamentos forçados. Era um lugar onde a voz do coronel ecoava mais forte que a de padre e mais temida que a de jagunço. Mas agora havia silêncio. Vicente andava pelos corredores como fera presa. Não fumava mais. Não sorria mais. Dormia com a arma na cabeceira e o ouvido grudado nas paredes. Já queimamos escola, já expulsamos gente. Por que o povo não recua? Perguntou ao tenente Valmir, batendo o punho na mesa. Porque dessa vez, coronel, eles não estão atrás de promessa, tão atrás de palavra. E essa carta do padre está mais viva que vela de enterro, respondeu o tenente, num tom que misturava medo e admiração. Vicente não era homem de aceitar derrota. Convocou uma reunião com seus aliados, coronéis vizinhos, políticos e velhos de farda aposentada. A fé deles virou faca.
E quem não cortar agora, vai sangrar depois, declarou Vicente, os olhos duros, a voz baixa e firme. Decidiram caçar Manuel da Luz. Espalharam cartazes, puseram preço na cabeça dele e mandaram tropas para as trilhas onde diziam que os caminhantes passavam. Mas não encontraram ninguém. Em cada vila onde chegavam, havia apenas silêncio, cruz branca e criança com o rosário na mão. Vicente começou a perder o controle. Mandou queimar uma capela, mandou açoitar um lavrador. Mas a resposta veio no dia seguinte. No portão de seu casarão surgiu uma nova cruz de madeira cravada com força, e nela um bilhete escrito à mão. Não temos armas, mas temos a verdade. E ela sempre volta. Vicente rasgou o papel com os dentes, jogou a cruz no chão e ordenou: tragam o tal do Joãozinho vivo. Quero arrancar dele onde essa maldita carta foi parar. Mas o menino já não era mais só um órfão. Era agora o filho do sertão acordado. E Vicente Barros começava a entender que não se governa o sertão com medo, porque o medo muda de lado. A notícia correu feito rastilho de pólvora seca. Vicente Barros havia mandado caçar Joãozinho. O menino, que antes era só poeira nos cantos da igreja, agora era chamado de o portador da carta. Quem o protegesse arriscava a vida. Quem o entregasse ganhava recompensa, mas ninguém falava, nem velho, nem criança. O sertão inteiro começou a fazer o que Vicente mais temia: calar por escolha, não por medo. Joãozinho, guiado por Manuel da Luz e outros 2 homens, se escondia entre vilas, dormia em grutas, comia do que o povo deixava escondido nos troncos das árvores. A carta seguia com ele, embrulhada em pano grosso, sempre junto ao peito. Certa noite, chegaram à vila de São Miguel. Ali, encontraram o inesperado, uma velha senhora de mais de 80 anos que, ao ver a carta, caiu de joelhos. Eu vi ele escrever, murmurou. Quem? Perguntou Joãozinho. O padre. O padim. Eu era menina de recado. Levei tinta, papel, e vi com estes olhos quando ele selou com cera e chorou. A velha olhou para Manuel e disse: essa carta não é só aviso, é chave, mas tem uma terceira, escondida no lugar onde ele fez seu último sermão. Manuel arregalou os olhos. A colina do Calvário. Ali, diziam, Padre Cícero falou pela última vez antes de adoecer. E dizem que no dia o vento soprou de trás para frente. E as folhas, em vez de cair, subiam. Joãozinho sabia. O caminho agora era até lá. Mas Vicente também soube da pista. Mandou 50 homens, com cães, rifles e fúria. Quero a carta e o menino. Se tiver que queimar o chão, queime, ordenou. A perseguição começou. Joãozinho, Manuel e os 2 companheiros partiram antes do amanhecer, cruzando trilhas secretas, dormindo em buracos, caminhando de noite e se escondendo de dia. No caminho, viam sinais, panos brancos em cercas, cruzes riscadas nas pedras, olhos atentos nas janelas. O sertão não falava, mas o sertão via. E o sertão protegia. A trilha até a colina do Calvário era estreita, escarpada, cheia de espinhos e silêncio. Era como se a terra pedisse respeito antes de revelar o que escondia. Joãozinho, Manuel e os 2 companheiros chegaram ao pé da colina ao cair da tarde. O céu estava vermelho como brasa. No alto, a cruz de madeira envelhecida ainda permanecia. Ali, dizia-se, Padre Cícero pregou sua última palavra, já com os olhos marejados e a voz falhando. É aqui, disse, Manuel, o lugar onde a fé virou herança. Enquanto os outros montavam vigia, Joãozinho se ajoelhou diante da cruz. O vento soprou forte, e com ele veio o cheiro da terra molhada, mesmo sem ter chovido. O menino começou a cavar com as mãos, depois com o canivete do pai, e ali, bem sob a base da cruz, encontrou uma pequena arca de ferro. Dentro havia uma terceira carta, menor, escrita à mão firme. A primeira revela, a segunda aponta, a terceira sela.
Era a conclusão da profecia, e junto dela uma pequena imagem de barro de Nossa Senhora com um corte na barriga. Dentro da imagem, um papel dobrado, um mapa. É uma rota, murmurou Manuel. Uma estrada pelo sertão que passa por todas as vilas onde ele pregou. E no final tá o nome, completou Joãozinho. O nome do traidor, o nome que causaria a guerra. Do alto da colina, viram poeira ao longe. Os homens do coronel estavam chegando. O céu escureceu de vez quando os primeiros tiros ecoaram. Os homens do coronel cercaram a colina por todos os lados, armados, gritando ordens, chutando pedras e árvores como quem quer matar até o chão. "Entreguem o menino!" berrava a tenente. "Valmir", voz rouca de raiva. "Entreguem a carta ou aqui vai virar cemitério." Manuel, calmo como sempre, respondeu do alto da cruz. "Já é cemitério, Valmir. Só faltam os nomes." A troca de tiros começou. Mas o grupo de Manuel era menor e logo se viram cercados. Foi então que Joãozinho correu, carta e mapa no bolso, se enfiando por entre pedras, cortando o mato com o braço, o coração explodindo no peito. Atrás dele, os gritos, os tiros, o barulho da morte se aproximando. Foi quando ele ouviu a voz de Manuel gritando do alto da colina: "É Vicente! O nome é dele. Foi ele que traiu, foi ele que matou, foi ele que vendeu o sertão à bala." E então, silêncio, tiro seco. A voz calou, mas a verdade já tinha descido a colina. O tiro ecoou por segundos que pareciam eternos. Joãozinho escorregou. No mato virou o rosto e viu, por entre as pedras, o corpo de Manuel da Luz caído, braços abertos, como se ainda estivesse pregando mesmo depois de morto. Os soldados cercaram a colina. Mas era tarde. A carta já tinha descido. O menino, ofegante, rasgado por espinhos, correu por um desfiladeiro seco que só os velhos da região sabiam existir. Atrás, os gritos, os cães, o ódio. Mas o mapa estava salvo, e agora o nome que Padre Cícero deixou profetizado estava vivo na boca do povo: Vicente Barros. Na vila mais próxima, a notícia correu antes do sol nascer. Mataram Manuel, tentaram pegar o menino. A carta falou o nome. Em Juazeiro, o sino tocou sozinho. Na porta da igreja, apareceu escrito a carvão. Padre Cícero deixou o nome. Agora é com a gente. E o povo começou a mudar. Onde antes havia medo, havia vigia. Onde havia silêncio, surgia reza. Onde havia cruz sozinha, agora tinha vela acesa ao pé. Soldados do coronel batiam nas portas e encontravam famílias, com os olhos firmes. "Cadê o menino?" perguntavam. "Foi com Deus", diziam, e fechavam a porta. Joãozinho se escondeu numa velha furna, ajudado por um casal de ciganos que nem sabiam ler, mas reconheceram no olhar dele o mesmo brilho dos que carregam missão. Ali, o menino pegou a carta, olhou o mapa e disse baixinho: "Tá na hora da gente contar o final dessa história." Ele não sabia como, nem com quem, mas sabia onde. O último ponto do mapa, o lugar onde tudo começou. Os ventos mudaram. Não eram mais ventos de seca, eram ventos de aviso. Onde o coronel plantava medo, agora nascia desobediência. Onde se ajoelhavam por obrigação, agora se ajoelhava por escolha. E só diante de Deus. Joãozinho, guiado pelo mapa de Cícero e a força do nome de Manuel, passou por 6 vilas em 2 dias. Em cada uma, deixava apenas 2 coisas. Um pedaço do mapa riscado a carvão e a história da carta que estava unindo o sertão. Em São Tiago, uma anciã queimou a foto do coronel na frente da igreja e disse: "Cícero escreveu o fim. Agora é só a gente assinar."
Em Lagoa Branca, os sinos tocaram o dia inteiro. Ninguém sabia quem subiu para tocar, mas todo mundo entendeu o sinal. Nos caminhos de barro, lavradores, rezadeiras, ex-jagunços e jovens começaram a caminhar. Não em grupos armados, mas em filas de oração, em silêncio e com os olhos no horizonte. Joãozinho os cruzava calado, o rosto queimado de sol, a carta amarrada ao peito. Crianças apontavam e diziam: "É ele!" Velhos murmuravam: "O que carrega o escrito?" E os mais ousados falavam alto: "O tempo chegou." Enquanto isso, Vicente Barros surtava. Queimou as plantações de 3 famílias, mandou prender 15 moradores de Juazeiro. Mas a cada ataque nascia outro pedaço da resistência. Porque agora a carta não era mais só papel. Era canção de boca em boca, era desenho em muros, era símbolo cravado à faca em troncos secos de Juazeiro. E mesmo sem entender tudo, o povo seguia. Porque entendia uma coisa: quando o sertão se mexe, não é o povo que levanta, é Deus que responde. O sol nasceu vermelho, não era amanhecer comum, era anúncio. Do alto do último morro do mapa deixado por Padre Cícero, Joãozinho olhava o horizonte. Atrás dele, centenas de homens e mulheres do sertão, de mãos dadas, em silêncio. À frente, no sopé da colina, estava o casarão de Vicente Barros. Vigia armado, cães soltos, jagunços nervosos. Mas ninguém carregava a arma do lado de Joãozinho. Só fé. E a carta, ele desceu devagar, pisando firme, os pés descalços marcando a terra como história escrita a suor. O coronel, do alto da varanda, gargalhou. Achou que papel vence pólvora, moleque. Joãozinho parou diante do portão, ergueu a carta e falou alto. Foi tu, Vicente Barros, que vendeu o sertão, que matou o homem de fé, que desviou terra, que queimou escola. E teu nome estava escrito aqui, antes mesmo de tu nascer. O coronel riu, puxou a espingarda, mas antes do gatilho, ouviu. O som, um tambor, um rosário, um canto. Atrás de Joãozinho, o povo vinha, a pé, de burro, com cruz, com reza, com lágrima nos olhos, e pararam diante do casarão. Vicente tremeu, o rosto suava, os olhos arregalados. Gritou: "Tão todos loucos, isso é rebelião." Mas ninguém respondeu. Joãozinho abriu a carta, leu em voz alta. E cada palavra parecia acender uma vela invisível no peito de quem ouvia. Ao final, ele disse: "Essa carta não pede vingança, ela pede lembrança." E então, ajoelhou-se, um por um, todos o imitaram. Centenas, diante do casarão. Silêncio. O coronel olhou aquilo e o que viu o matou mais que bala. O fim do medo. Vicente largou a arma, desceu da varanda e caminhou entre o povo até chegar diante do menino. "Me perdoa, se é que tem perdão", murmurou de joelhos. Joãozinho não respondeu. Entregou-lhe a carta e disse: "Não é para mim, é para Deus." E ali, naquele chão rachado, o povo ouviu, sem vento, sem trovão, o som do sertão respirando em paz. A carta havia sido lida, no tempo certo, por quem devia, e o céu escutou.